um recurso que pode ser bem interessante no processador de texto Word, que seria o recurso de autocorreção e autotexto, dando uma ênfase especial principalmente para o autotexto, que eu acho que é o recurso que seria mais legal. Esse autotexto, como o próprio nome sugere, seria o texto automático. Um exemplo, você vai escrever uma declaração e você começa com a quem interessar possa. Então você vai escrever, digitar a quem, ó. Quando você tiver geralmente na quarta ou quinto caractere, ele geralmente já te sugere. Perceba na parte superior da sua digitação que você tem uma sugestão. Ó. A quem interessar possa, pressione Enter para inserir. Aperto Enter, o Word então ele vai já autocompletar isso para mim, já reduzindo aí um pouquinho de tempo na sua digitação. E existem outras frases e outras palavras também dentro desse recurso. Por exemplo, são os mais sinceros votos. São os mais sinceros votos. Ele sugere novamente lá para você, se for essa frase realmente que eu quero, eu pressiono Enter. Caso não seja, continuo digitando normalmente. Mas digamos que seja justamente essa frase, pressionei Enter, o Word autocompleta para mim. Existe também o processo de autocorreção, só que a autocorreção que o Word tem, ele não te pergunta. Por exemplo, eu vou escrever café sem acento. Quando eu pressionar, o Word já vai colocar o acentinho para mim. A palavra advogado, vou escrever ela errada, com o D e o I. Advogado. Essa palavra ela está errada, mas quando eu aperto Enter ou dou um espaço, o Word já corrige para mim automaticamente. Então, sobre esses recursos de correção e autotexto, só frisando, o autotexto ele faz a pergunta, né? Ele coloca aquela tarjinha amarela e se você quiser, você pressiona Enter e o Word completa para você. E na autocorreção não. Você digita a palavra errada, o Word automaticamente já corrige, sem fazer pergunta nenhuma. Esses recursos, eles são ferramentas que estão dentro aqui de opções de autocorreção. Geralmente a primeira guia que aparece é a guia da autocorreção. Ó. Perceba que aqui embaixo, se você colocar o C entre parênteses, o Word vai mudar para o Czinho do copyright. E assim você tem diversas palavras aqui embaixo também. Inclusive o próprio advogado, né, que eu citei o exemplo. E você pode usar esse recurso também para estar, por exemplo, pedindo para o Word estar já colocando automaticamente um texto mediante uma sigla. Para você entender esse processo, eu vou colocar aqui CREA, que é Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então, substituir CREA por... Aí eu vou escrever, né? Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Pronto. Eu adiciono. Quando eu clico no OK, se eu digitar aqui CREA e apertar Enter, ó, o Word já substitui automaticamente isso para mim. Só que vocês devem ter percebido que ele não faz aquela perguntinha. Esse recurso ele gera, né, entre aspas, esse pequeno transtorno, que é o fato de ele não te perguntar. Pode ser que você quisesse realmente escrever somente CREA, mas como nós padronizamos para eu digitar CREA e o Word substituir por Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, quando eu der Enter ou espaço, ó, o Word vai substituir para você. Então eu acho mais legal trabalhar com o recurso de autotexto, que o autotexto ele pergunta. Vamos ver o autotexto funcionando. Opções de autocorreção. Aquela entrada do CREA que eu acabei de fazer, eu vou retirá-la daqui. Ó. Geralmente ele já fica aqui em ordem alfabética, então fica mais fácil. Ó, CREA, clico em cima e vou excluir essa entrada. Beleza. Vamos aqui para o autotexto. O autotexto é o que te pergunta. Ó, o a quem interessar possa, que está aqui. E assim você está vendo outras palavras também que já existem aí por padrão no Word. Mas vamos colocar a nossa aqui,
Vamos usar o próprio conselho, né? CREA. Aí vou colocar assim, ó. Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Beleza. Adiciono, clico no OK. Quando eu começar a escrever CREA, ó, o Word ele sugere a entrada, ó, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Apertei Enter, ele vai colocar para mim. Caso eu não quisesse, eu poderia simplesmente escrever CREA, continuar escrevendo outra coisa qualquer. Pronto, a palavra CREA, né, continua aqui. No recurso de autocorreção, esse CREA seria substituído sem me perguntar, mas usando o recurso do autotexto, você tem essa possibilidade da pergunta, né? Ó, CREA, se eu quiser, pressiono Enter. Então é um recursinho bem interessante, facinho de usar e que pode dar uma força aí para você, né, na questão da digitação. Basta você personalizá-lo de acordo aí com o seu contexto.